Boa tarde, meu nome é Matheus e hoje eu vou falar sobre a dislexia, né? Meu grupo é composto por mim, Carla, Isabelle, Nathaniele e Natasha. Eu vou falar sobre os aspectos históricos da dislexia. Segundo Margaret Reason, a história do reconhecimento da dislexia de evolução como problema constitucional remonta do trabalho de Berlin, que usou o termo dislexia já em 1872, e ainda tem W. Pingler Morgan em 1896 e de James Kerr em 1897. James Hinchelworth, em 1917, publicou uma monografia sobre cegueira verbal congênita, quando trabalhou com adultos afásicos. Ele encontrou distúrbios infantis com sintomas similares, mas sugeriu que os problemas da dislexia seriam orgânicos e ainda levantou a possibilidade de serem hereditários. Encontrou também mais meninos do que meninas com este distúrbio. Nos Estados Unidos, a classe profissional que primeiro ajudou no reconhecimento da dislexia foi a de médicos oftalmologistas. Suas observações mostraram que a dificuldade não estaria nos olhos, mas no funcionamento de áreas de linguagem no cérebro. Não são os olhos que leem, mas o cérebro. Os psicólogos e educadores, no início do século, deram pouca importância aos distúrbios específicos de linguagem. Só se concentravam no aspecto pedagógico do problema, com exceção de Brunner e Hollingworth. Ao mesmo tempo, a classe médica negligenciava o problema na sala de aula, o que contribuía para estabelecer uma grande lacuna entre a recuperação das crianças e seu problema. Em 1925, se iniciou em Iowa uma pesquisa sobre as causas de se encaminharem crianças para unidades de saúde mental. A dificuldade de ler, escrever e soletrar surgiu como uma das causas principais. Foi então que surgiu, como um grande interessado no campo do distúrbio de aprendizado, Dr. Samuel Orton, psiquiatra e neuroanatomista, que fez vários estudos pós-mortem em cérebros humanos. Orton propôs várias hipóteses para a ocorrência da dislexia e também vários outros procedimentos para a redução das suas dificuldades. Em continuação aos estudos de Orton, que atribuía a causa do problema a distúrbio de dominância lateral, encontramos Penfield e Robert, Zangwill, Sperry, Maisland, Micklebust e atualmente Alberto Calaborda, que descreveu a dislexia de forma mais complexa. Na França, há trabalhos de Varlot e Deconte e Obrindana, mas não tiveram continuidade no campo da linguagem escrita. Aparecem Borel Mason, Jacques Merlin, Arley Bourset e outros. Hoje, os estudos mais recentes estão no campo psiconeurológico. O Brasil também tem suas contribuições com a pesquisa sobre a diferença dos volumes dos lobos temporais direita e esquerda. Definição: a dislexia foi definida sendo como uma dificuldade acentuada que ocorre no processo da leitura, escrita e ortografia. Não é uma doença, mas um distúrbio com uma série de características. Ela torna-se evidente na época da alfabetização, embora alguns sintomas já estejam presentes em fases anteriores. Apesar de instrução convencional, adequada, inteligência e oportunidade sociocultural, e sem distúrbios congênitos fundamentais, a criança falha no processo da aquisição da linguagem. Ela independe de causas intelectuais, emocionais ou culturais. Ela é hereditária e a incidência é maior em meninos, numa proporção de 3:1. A ocorrência é de cerca de 10% da população mundial.
Esta é aproximadamente a definição usada por Orton, Hermann, Heisenberg, Money, Rabinovich e Saunders, Clich, Cole e Walker, Fowler e Lewson, Thompson e outros. Para Jenny Schumann e Alan Leviton, um distúrbio de leitura é geralmente definido como uma discrepância de pelo menos 2 anos entre o nível de leitura real e o nível esperado em relação à idade cronológica. Esta definição não poderia se aplicar a uma população carente. Há também uma definição recente de Michelbust. É uma desordem de linguagem que impede a aquisição de sentido através das palavras escritas, por causa de um déficit na habilidade de simbolização. Pode ser endógeno ou exógeno, congênito ou adquirida. As limitações na linguagem escrita são demonstradas por uma discrepância entre a aquisição real e a esperada. Estas limitações derivam-se de disfunções cerebrais, manifestadas por perturbações na cognição, não atribuída a impedimentos motores, sensoriais, intelectuais ou emocionais, nem ensino inadequado ou falta de oportunidade. Classificação. Michelbust classifica a dislexia em 3 grupos: dislexia visual, dislexia auditiva e dislexia mista. Ingram realizou uma pesquisa com crianças com dificuldade de aprendizagem e dividiu-os em 2 grupos específicos, cujas dificuldades estavam limitadas à leitura escrita, gerais, com outras dificuldades como matemática e descalculia. Bannatyne descreve 2 tipos de dislexia: dislexia genética e dislexia por disfunção neurológica mínima. Ele caracteriza o dislexo genético como tendo dificuldade em discriminação auditiva, sequenciação auditiva e associação dos fonemas no grafema. Já o dislexo com disfunções mínimas teria dificuldades visoespaciais, sinestésico, motoras, táteis e de conceitos. Em 1961, Helena Burda e Michelbust classificaram vários grupos: dislexia disfonética, dislexia diseidética, dislexia visual, dislexia auditiva, dislexia mista, dislexia disfonética, dificuldade auditiva, dificuldade de análise e síntese, dificuldade de criação, dificuldades temporais em perceber sucessão e duração. Sintomas mais comuns: troca de fonemas e grafemas diferentes, dificuldade com logatomas, alterações grosseiras na ordem das letras e sílabas, omissões e acréscimos, maior dificuldade com a escrita do que com a leitura, substituição de palavras por sinônimos, ou troca de palavras por outras visualmente semelhantes, reconhece-as globalmente. A dislexia diseidética, dificuldades visuais na percepção gestáltica, na análise e síntese, e dificuldades espaciais, percepção das direções, localizações, relações e distâncias. Sintomas mais comuns: leitura silabada, sem conseguir a síntese, aglutinação, fragmentação. Troca de por equivalentes fonéticos, maior dificuldade para a leitura do que para a escrita. Dislexia visual, deficiência na percepção visual. Sintomas: dificuldade na percepção visomotora, dificuldade na habilidade visual, não visualiza cognitivamente o fonema. Dislexia auditiva, deficiência na percepção auditiva. Sintomas: deficiente memória auditiva, deficiente discriminação auditiva, não audibiliza cognitivamente o fonema. Segundo as escolas mais modernas e os teóricos mais atualizados em linguística, o fenômeno da linguagem escrita não é a transição da linguagem oral. Ela tem suas próprias sequências e deve ser adquirida como uma nova linguagem, antes de tudo com os aspectos semânticos enfatizados e não com simples decodificações e codificações, que querem síntese e análise visual e auditiva, assim como a discriminação do tempo espacial. Bem, essa foi a minha apresentação, né? Espero que
o pessoal entenda mais ou menos a definição, os fatores históricos e como é que as classificações da dislexia, né? Agora passa para minha colega do grupo que vai fazer a continuação do trabalho.